Eu gosto muito de ficar aqui com vós Vai e de ouvir as alabanças em português. Vou embora, não é preciso tradução, não é preciso. No, agradecido de la oportunidad y de conocer la iglesia aquí Estou agradecido por conhecer aqui a igreja y la verdad de poder ver de primera mano lo que el Señor está haciendo en Portugal. e ver de primeira mão aquilo que o Senhor está a fazer aqui em Portugal. Tuvimos un buen tiempo la conferencia de pastores Tivemos bom tempo na conferência de pastores y Mario tuvo la idea de invitar a compartir ministerios y testimonios a algunas personas. e o Mário teve a ideia de convidar alguns pastores ou plantadores para falar dos seus testemunhos, daquilo que Deus está a fazer com eles. Y fue de gozo para mi corazón ver que el Señor obra más allá de España, E foi bom para o meu coração ver que o Senhor está a trabalhar mais além do que Espanha, de Portugal, em Portugal, y que realmente llega hasta el fin del mundo. e que Ele realmente chega até ao fim do mundo. Así que bueno, ahora para mí es un gozo poder venir y explicar Então para mim é uma alegria vir aqui explicar en 4 sesiones realmente em 4 sessões realmente un libro de 22 capítulos. livro de 22 capítulos. Así que por favor, Então, por favor, que nadie espere então ninguém espere, que vamos a ir versículo a versículo viendo cada sim, detalle. que ninguém espere que vamos versículo a versículo ver cada detalhe. Pero espero que tengamos la idea general del libro, Mas aqui o que queremos é ter uma ideia geral do livro, que os permita leerlo en vuestras que casas vos permita ler nas vossas casas y entenderlo adecuadamente e entendê-lo de forma adequada. y realmente quedaros maravillados con quién es E Cristo. com isso ficar maravilhados com quem é Cristo. Entonces, dicho eso, ¿qué os parece si oramos y Então, comenzamos? dito isso, o que vos parece, vamos orar. Nuestro Padre Celestial, Nosso Pai Celestial, tu trono realmente está sobre los cielos de los cielos. o teu trono realmente, Senhor, está sobre o céu dos céus. Y tú has exaltado a tu Hijo Jesucristo sobre toda la creación. E tu, Senhor, exaltaste o teu Filho, o Senhor Jesus Cristo, sobre toda a criação. Y le has dado un nombre que es sobre todo E nombre, deste-lhe um nome que é sobre todo nome, para que toda rodilla se postre ante Él para que todo o joelho se dobre diante dele y reconozca que Él es Señor. e que reconheça que Ele é o Senhor. Te damos gracias por esta pequeña ventana Senhor, te damos as graças por causa desta pequena janela que nos permite ver la maravillosa exaltación de Cristo. que nos permite ver essa grande exaltação do Senhor Jesus. Queremos tener una visión adecuada de quién Él es Queremos ter esta visão adequada de quem é Ele y que este conocimiento se transforme en amor en nuestras e vidas. que este conhecimento se torne amor nas nossas vidas. Amor por ti, Amor por ti, por Él, por Ele, por tu iglesia, pela tua igreja por tu palabra pela tua y por el palavra. perdido. e pelos perdidos. Así que ayúdanos ahora, Senhor, ajuda-nos agora, danos fuerzas mentales, dá-nos forças mentais, físicas. físicas. También ayúdame con mis limitaciones Também, Senhor, ajuda-me com as minhas limitações y que tu nombre sea exaltado para tu gloria. e que o teu nome seja exaltado para toda a glória. Tu santo nombre. No nome santo. Amén. Amém. Hay un teólogo estadounidense Há teólogo estadunidense que dijo lo siguiente: que disse o seguinte: la escatología a escatologia es la corona de la teología é a sistemática. coroa da teologia sistemática, Es la suprema teología. é a suprema teologia. Sin embargo, Mas ainda assim, a pesar de lo que dijo este teólogo, apesar do que disse este teólogo, en la actualidad la mayoría de los creyentes na atualidade a maioria dos crentes consideran que la escatología considera que a escatologia es la oveja negra del rebaño. é a ovelha negra do rebanho. Todos estaríamos de acuerdo Todos estaríamos de acordo con que la Biblia habla acerca de los últimos tiempos. que a Bíblia fala acerca dos últimos tempos. Y eso es a lo que llamamos escatología. E é isso que nós chamamos de escatologia. No obstante, Ainda assim, a pesar de que es un claro tema bíblico, apesar de ser tema bíblico bem claro, lo tratamos como si no fuese dado a los cristianos. nós tratamos como se não fosse dado para nós, crentes. No lo decimos con esas palabras, por Nós supuesto. não dizemos assim nestas palavras, Pero diríamos cosas como, mas diríamos coisas como: bueno, nuestras diferencias escatológicas son bem, as secundarias. nossas diferenças escatológicas são secundárias, La teología que nos une es más que la que nos divide. a teologia principal é mais que nos une do que a escatologia. Y aunque esto en cierto sentido es verdad, E é verdade isto em certo sentido. el problema de estas O declaraciones problema destas declarações es que con tal de demostrar, de mantener la unidad, que para que possamos manter a unidade, preferimos ignorar las diferencias teológicas. preferimos ignorar as diferenças teológicas. Y aunque esto pueda sonar muy espiritual E talvez isto possa parecer muito espiritual y algo piadoso, e algo piedoso, no es otra cosa que pragmatismo. mas não é outra coisa do que pragmatismo. La unidad no se mantiene callándonos aquello que nos divide. A união
não se mantém calando aquilo que nos divide, sino que para mantener la unidad del Espíritu, mas para que nós possamos manter essa unidade, a união do Espírito, todos debemos tener una única mente nós devemos ter todos uma única mente en cuanto a lo que la Biblia dice. enquanto ao que a Bíblia diz. Entonces sí que si ignoramos la escatología en base a que divide, Então, se nós ignoramos a escatologia porque ela divide, nos guste o no, gostemos ou não, lo que realmente estamos haciendo es redefiniendo la unidad. realmente o que estamos a fazer é redefinir uma unidade. Y en este caso estaríamos convirtiendo E neste caso estamos a converter a la tolerancia a tolerância como la esencia como a essência que define la unidad que bíblica. define a unidade bíblica. Y realmente, si somos honestos, así es como el mundo define la E unidad. se somos honestos, é assim que o mundo define unidade. Aunque ellos lo llaman relativismo Ainda que eles chamam isso de y relativismo pluralismo. perdão, Pluralismo. e pluralismo. Pero la confusión que existe Mas a confusão que existe, en torno a la escatología y daño que ha causado, perdão, outra vez, y la confusión que existe en torno a la e escatología, a confusão que existe à volta da escatologia y el daño que ha causado, e o dano que causou, porque realmente ha causado divisiones en el mundo porque evangélico, realmente causa e tem causado divisões no mundo evangélico, no es excusa para no estudiar el tema. não é desculpa para não estudar o tema. De hecho, argumentaría justo lo contrario. De facto, eu iria argumentar o contrário. Esta confusión que existe Esta confusão que existe nos obliga a profundizar en la escatología. obriga-nos a ir profundo na escatologia. Y esto no es algo que digo yo, E isto não é algo que sou eu que estou a dizer, es algo que simplesmente. también dijo el apóstol Pablo. Mas é isso que disse o apóstolo Paulo. Seguro que todos conocéis de memoria 2 de Timoteo 2:15. Não tenho dúvidas que vocês todos conhecem 2 Timóteo 3,15 Procura con diligencia ou 2,15. Procura com diligência presentarte a Dios aprobado, apresentar-te aprovado, como obreiro aprovado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que não tem do que envergonhar-se, que maneja con precisión la palabra de que verdad. maneja bem a palavra da verdade. Pero lo interesante de este versículo es su contexto, Mas o que é interessante deste versículo é o contexto. porque si continuásemos leyendo, Porque se nós continuássemos a ler, observaríamos que la razón íamos observar que a razão por la que Pablo exhorta a Timoteo a que se esfuerce en entender la pela qual palabra Paulo exorta a Timóteo para que continue na palavra es que Himeneo y Fileto é porque Himeneu e Fileto estaban enseñando una escatología equivocada. estavam a ensinar uma escatologia errada. Estos hombres decían que la resurrección de los muertos ya tuvo lugar. Estes homens estavam a dizer que a ressurreição dos mortos já aconteceu. Pero Pablo no le dice a Timoteo, Mas Paulo não diz a Timóteo: uy, este es un tema muy complejo. bem, este é um tema um bocado complexo, La escatología es muy difícil é muito difícil a escatologia, y nos va a dividir. então isso vai dividir-nos. Así que es mejor centrarnos en lo que nos une con Himeneo y Fileto. Então melhor é centrarmos naquilo que nos une como Himeneu e Fileto. Sino que lo que hace es ordenar a Timoteo, Mas ele não faz isso. O que ele realmente faz é ordenar a Timóteo: si Timoteo, asegúrate sim, Timóteo, tem certeza que estás trazando bien la palabra que estás a manejar bem a palavra y que conoces en e detalle conheces bem em detalhe lo que la Biblia enseña sobre la o que a escatología. Bíblia ensina sobre escatologia. Si nosotros también debemos ser precisos con la escritura, Sim, nós também devemos ser precisos com a Escritura, eso, al igual que Timoteo, significa tal como Timóteo isso significa, que necesitamos buscar claridad en la confusión de la que escatología. precisamos de procurar clareza na confusão acerca da escatologia. Y eso es lo que vamos a intentar hacer a lo largo de estos 2 días. E é isso que vamos tentar fazer ao longo destes dias. Entonces, de manera panorámica vamos a estudiar el libro de Então, de Apocalipsis forma panorâmica, vamos estudar o livro do Apocalipse y obviamente vamos a intentar ver los diferentes eventos e escatológicos. vamos tentar ver os diferentes eventos escatológicos. Pero el objetivo más importante que tengo con esto Mas o objetivo mais importante que eu tenho com isto es que quiero convenceros de que la escatología es esencial para vosotros. é que eu quero convencer-vos que a escatologia é essencial para vós. Porque una perspectiva adecuada de los últimos tiempos Porque uma perspectiva adequada dos últimos tempos nos va a revelar quién es Cristo vai revelar-nos quem é Cristo y nos va a motivar a seguir perseverando e vai motivar-nos a continuar perseverando a pesar de lo que suceda en este mundo, apesar daquilo que está acontecendo neste mundo, de las dificultades, das dificuldades, de la oposición, da oposição, de la persecución, da perseguição, de que nos ridiculicen, de que nos de ridiculizem, sufrimiento, do sofrimento, de dolor, da dor, de que nunca abandonemos nuestra fe que nunca abandonemos a nossa fé por quién es Cristo. por quem é Cristo. Entonces, una perspectiva adecuada de los últimos tiempos Então, uma perspectiva adequada dos últimos tempos va a ser una garantía absoluta de nuestra salvación. vai ser uma garantia absoluta da nossa salvação. O sea, dicho en otras palabras, Ou, em outras palavras, si no estás dispuesto a pelearte con la se escatología, não estás disposto a lutar pela escatologia, estás perdiendo una gran bendición bíblica estás a perder uma grande bênção bíblica para seguir creciendo en tu para santificación. continuar a crescer na tua santificação.
Así que realmente lo que realmente buscamos Então, aquilo que realmente procuramos es que vamos a estudiar la escatología de Apocalipsis, é que, ao estudar a escatologia do Apocalipse, no para defender un sistema escatológico, não simplesmente para defender um sistema escatológico, sino para ver a Jesús y vivir para mas su sim gloria. para ver Jesus e viver para a sua glória. Y el libro de Apocalipsis es prueba de ello. E o livro do Apocalipse é prova disso. Y en grandes rasgos se puede dividir en 3 secciones. Então, em grandes rasgos, nós podemos dividir isto em 3 secções. Y cada una de estas secciones presenta a Jesús como victorioso conquistador. E cada uma destas divisões mostra Jesus como vitorioso, conquistador. En Apocalipsis capítulos del 1 al 3, Por exemplo, Apocalipse desde o 1 até o 3, vamos a ver que Jesús es el juez de la iglesia. vamos ver que Jesus é o juiz da igreja. En Apocalipsis 4 al 19, De Apocalipse 4 até o 19, veremos que Cristo es el juez del mundo. vamos ver que Jesus é o juiz do mundo. Y después, por último, los capítulos 20 al E 22, dos capítulos 20 até o 22, vamos a ver que Jesús es el juez del pecado. vamos ver que Jesus é o juiz do pecado. Y este va a ser el orden que vamos a seguir en nuestras E sesiones. esta é a ordem que nós vamos seguir nas nossas sessões. Entonces, hoy, Então hoje, aunque parezca mentira, ainda que pareça mentira, vamos a estudiar desde Apocalipsis 1 vamos estudar desde o Apocalipse 1 hasta el capítulo 19. até o capítulo 19. Así que espero que tengáis fuerzas, Então eu espero que vocês tenham forças, que hayáis traído una almohada que tenham trazido uma almofada y que mañana podamos ir a cenar e juntos, que amanhã nós possamos ir desayunar juntos. tomar pequeno almoço juntos. Entonces, bueno, dicho eso, así que empecemos con la primera Então, sección de dito isso, Apocalipsis. vamos começar com a primeira sessão de Apocalipse. Y para que os sea más fácil seguirme, la vamos a dividir en 2 E características. para que possam seguir comigo, vamos dividi-lo em 2 características. 2 características acerca de la escatología que aprendemos en Apocalipsis 1 al 3. 2 características que nós aprendemos acerca de Apocalipse desde o 1 até o 3, capítulo 1 até o capítulo 3. Y lo que aprenderemos en el capítulo 1 es que la escatología es acerca de Cristo. O que vamos aprender em Apocalipse 1 é que a escatologia é sobre Jesus Cristo. Y lo que aprenderemos en los capítulos 2 y 3 es E o que que vamos aprender no Apocalipse 2 e 3 é la escatología es para la iglesia de Cristo. que a escatologia é para a igreja de Cristo. Así que dicho eso, Então, dito isto, bueno, veamos la primera característica. vamos olhar para a primeira característica. Y como acabo de decir, la escatología es acerca de Cristo. E como acabo de dizer, a escatologia é sobre Jesus Cristo. Y para convenceros de eso, E para convencer-vos disso, solamente hace falta empezar a leer el libro de Apocalipsis. basta simplesmente começar a ler o livro de Apocalipse. Abrir vuestras Biblias en Apocalipsis. Então, abram as vossas Bíblias em Apocalipse. Fijaos en las primeras palabras E del primer vejam versículo. bem as primeiras palavras dos versículos. ¿Qué dice? O que é que diz aí? La revelación de Jesucristo. Revelação de Jesus Cristo. Apocalipsis, Apocalipse la revelación de Jesucristo. é a revelação de Jesus Cristo. Más claro agua, imposible. Mais claro do que isto é impossível. ¿De qué trata el libro de Do que é Apocalipsis? que trata o livro de Apocalipse? De la revelación de Da Jesucristo. revelação de Jesus Cristo. Es la revelación plena de quién es É a Jesucristo. revelação plena de quem é Jesus Cristo. Hasta ahora, hasta este momento, cuando Apocalipsis fue escrito, Até esse momento em que Apocalipse foi escrito, el conocimiento que la iglesia tenía de Cristo era un conocimiento velado. o conhecimento que a igreja tinha de Jesus Cristo era um pouco velado. Pero ahora el libro de Apocalipsis Mas agora o livro de Apocalipse va a sacar a la luz vai trazer à luz su verdadera identidad. a sua verdadeira identidade. No os olvidéis de que cuando Jesús o el Verbo se encarnó, Não se esqueçam que quando o Verbo encarnou, se revistió de humanidad ele se revestiu de humanidade y al hacerlo veló su identidad divina. e ao fazer isso ele velou, escondeu a sua identidade divina. De manera que para la gente Jesús era uno más del montón. Para que, por isso, para as pessoas, Jesus era só mais um entre a multidão. Jesús no brillaba por la noche, Jesus não estava a brilhar durante a noite. cuando caminaba no flotaba por el aire, Quando ele estava a caminhar, não estava aí a flutuar pelo ar. no tenía 2 alas en la espalda, Não tinha 2 asas nas costas. no tenía un halo en la cabeza, Não tinha un circulito, un aro, como santos, aureola, assim, una aureola na cabeça, en faltava la a cabeza, sino que simplemente era uno más. Simplesmente ele era só mais um. Fue un hombre con un cuerpo como el nuestro. Foi um homem com um corpo como o nosso. Él experimentó el hambre, la Ele sed, experimentou a fome, a sede, el cansancio, o cansaço, incluso la muerte. inclusive a morte. Es verdad que resucitó, É verdade que ele ressuscitou. pero incluso en su Mas resurrección até mesmo na sua ressurreição, aún no había recibido su exaltación, ainda não tinha sido exaltado. aún no había recibido ese nombre que es sobre todo Não tinha nombre, recebido esse nome que é sobre todo o nome. antes que se iba a doblar toda rodilla. No momento em que vai dobrar todos os joelhos. Así que la imagen que tenía la iglesia primitiva de Cristo en su mente Então a imagem que a igreja tinha do Senhor Jesus Cristo na sua mente era la de ese bebé,
era desse bebê que nació de una que virgen, nasceu de uma virgem, que murió en la cruz de que morreu Calvario na cruz do Calvário y resucitó entre los e muertos. ressuscitou entre os mortos. Y por muy necesaria que sea esta verdad, E por muito necessário que seja esta verdade, y por muy necesaria que haya sido su e humillación, por muito necessário que tenha sido a sua humilhação, presentan una perspectiva incompleta de Cristo. tudo isto apresenta uma perspectiva incompleta do Senhor Jesus. Porque Jesús, cuando ascendió al Padre, Porque quando Jesus ascendeu ao Pai, fue declarado el Alfa y el Omega, foi declarado o Alfa e o Ômega, el Rey de o Reyes, Rei de Reis, el Señor de o Señores, Senhor dos Senhores, el León de la tribu de o David, Leão da tribo de Davi, el dueño de las o naciones, dono das nações, el soberano del mundo, o soberano do mundo, el Dios o Padre, Deus Pai, lo ha sentado a su diestra, sentou à sua direita, dándole autoridad sobre toda la creación. dando-lhe autoridade sobre toda a criação. Cristo en este instante Então Jesus Cristo neste instante existe en su estado de máxima glorificación. existe no seu estado de máxima glorificação. Y el objetivo de Apocalipsis es sacar a luz a este Cristo. E o objetivo do Apocalipse é mostrar este Jesus Cristo. Y la iglesia primitiva necesitaba ampliar su visión de Cristo. E a igreja primitiva precisava de ampliar a sua visão sobre o Senhor Jesus Cristo. Debían evitar quedarse solo con el Jesús de la humillación. Tinham que evitar ficar só com Jesus da humilhação. ¿Por qué? E porquê? Porque estaban en esta perspectiva de Jesucristo. Porque é que precisavam desta perspectiva do Senhor Jesus? Ou precisavam desta perspectiva do Senhor Bueno, Jesus? la respuesta está en el contexto histórico del libro de Apocalipsis. Bem, a resposta disto está no contexto histórico do livro do Apocalipse. En la época cuando Apocalipsis fue escrito, Na época em que o livro foi escrito, la iglesia se encontraba por primera vez desde Pentecostés a igreja encontrava-se desde a primeira vez, desde Pentecostes, en un futuro incierto. num futuro meio incerto. Todos los apóstoles, excepto Juan, quien escribió el libro, Todos os habían muerto. apóstolos, exceto João, já tinham morrido. Ya. Y Juan, el último apóstol con vida, E João, o último apóstolo com vida, el pobre ya estaba mayorcito. ele já estava idoso Ya estaba a punto de morir. e já estava a ponto de morrer. Y además que estaba exiliado E além disso estava exilado en la isla de Pasmos por causa del na ilha Evangelio. de Patmos por causa do Evangelho. Si Juan estaba exiliado Então, se João está exilado y está a punto de e morir, está a ponto de morrer, ¿qué apóstol nos queda que apóstolo vai ficar connosco para seguir dando dirección a la para que iglesia? nos dê direção à igreja? A esto hay que añadirle que la herejía entró en la E iglesia temos que acrescentar também que a heresia entrou na igreja y el engaño empezaba a brotar en medio de los e o engano creyentes. começou então a brotar no meio dos crentes. La verdad acerca de Cristo estaba bajo ataque A verdade acerca de Jesus estava debaixo de ataque y con la inminente muerte del apóstol e Juan com a iminente morte do apóstolo João no quedaría nadie para não protegerlo. ficaria ninguém para protegê-la. Pero aún hay más. Mas ainda há mais. Nos encontramos cerca del año 95 después de Cristo, Nós estamos no ano 95 depois de Cristo, bajo el reinado de Domiciano. debaixo do reinado de Domiciano. Ya. Este emperador Este imperador hizo su misión personal, fez da sua missão pessoal destruir el cristianismo. destruir o cristianismo. Él buscaba destruir a todos los cristianos Ele procurava destruir todos os cristãos porque no querían reconocer que Él era Dios. porque não queriam reconhecer que ele era Deus. La iglesia estaba más debilitada que nunca desde su comienzo. Então a igreja estava debilitada mais do que nunca desde o seu Se início. iba a quedar sin apóstoles, E ia ficar sem apóstolos, había dado lugar a las herejías tinha dado lugar às heresias. y además el hombre más poderoso de la E época além disso, o homem mais poderoso da época estaba buscando borrarla del mapa. estava a procurar destruí-la, fazer desaparecer do mapa. ¿Quién puede aguantar esas embestidas? Quem pode aguentar estas investidas? ¿Quién puede perseverar en esta situación Quem hasta pode el fin? perseverar nesta situação até ao fim? Es en medio de este contexto Então é no meio deste contexto, cuando Jesús aparece a Juan quando Jesus aparece a João y se presenta como el juez supremo de la e historia. apresenta-se como o juiz supremo da história. No hay herejía, Não há heresia, no existe emperador não existe imperadores o ou circunstancia circunstância que pueda hacer que frente possa fazer frente a Cristo exaltado. a Jesus Cristo exaltado. Nadie podrá volver a colgarlo de la Ninguém cruz. pode voltar a colocá-lo na cruz. Nadie volverá a escupirle en el rostro. Nunca mais ninguém vai cuspi-lo no rosto. Nadie volverá a golpearle. Ninguém vai voltar a bater nele. Nadie se volverá a burlar de Ninguém él. vai zombar dele. Jesús Jesus es exaltado, está exaltado, aplastará a sus enemigos, vai esmagar os seus inimigos, condenará al mundo, vai condenar o mundo, condenará al pecado vai condenar o pecado y destruirá a la e muerte. vai destruir a morte. Si eso es así, Se isso é assim, Él tiene la victoria. então ele tem a vitória. Y si nosotros estamos en Él, E se nós estamos nele, porque somos su iglesia, porque somos a sua igreja, también tenemos la victoria. também temos a vitória. Por lo que no tiene sentido Então não tem sentido que cuando las cosas se pongan que difíciles, quando as coisas fiquem difíceis, queramos bajarnos del bote. queremos sair do barco.
sino que esta verdad de quién es Cristo Mas esta verdade de quem é Cristo nos va a motivar vai motivar-nos a seguir perseverando hasta el a fin. seguir perseverando até ao fim. Porque sabemos que Cristo, Porque sabemos que Cristo, pase lo que pase, aconteça o que aconteça, edificará su iglesia Ele vai edificar a sua y igreja la presentará perfecta y sin e mancha vai apresentá-la perfeita, sem mancha, delante de su Padre. diante do seu Pai. Es por eso que el versículo 3 del capítulo 1 dice lo que É dice. por isso que o versículo 13, 3. versículo 3 do primeiro capítulo diz o seguinte: Bienaventurado el que lee Bem-aventurados aqueles que leem y los que e oyen aqueles que ouvem las palabras de la as profecía palavras da profecia y guardan las cosas que están escritas en e ella, guardam as coisas que nelas estão escritas, porque el tiempo está cerca. pois o tempo está próximo. Bendito aquel que lee y obedece el libro de Apocalipsis. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que obedecem às palavras do livro do Apocalipse. ¿Por qué? E porquê? Una buena pregunta, ¿verdad? É uma boa pergunta, não é assim? Porque por fin sabremos identificar los eventos futuros. Porque finalmente conseguimos identificar os eventos futuros. Porque podremos saber lo que está sucediendo en la historia y diremos, Cristo vendrá aquí. Porque sabemos o que é que vai acontecer na história e dizemos Jesus vem aqui, será por isso? No, ni mucho menos. Não, não é por isso. Muito Sino menos. porque veremos a Cristo en todo su esplendor, Mas sim porque veremos Jesus em todo o seu esplendor, en su máxima na sua exaltación. máxima exaltação. Y esa perspectiva E essa perspectiva es lo que nos va a empujar é isso que nos vai empurrar a vivir a por Él, a viver por Ele, aun si tenemos que morir por causa ainda de se su nombre. temos que morrer por causa do seu nome. Y eso, E isso, verdad, verdade, que nos ayudará a perseverar hasta el fin, que nos vai ajudar a perseverar até o fim. es lo que va a permitir que tengamos seguridad de nuestra É salvación. o que vai permitir que tenhamos segurança da nossa salvação. Si tenemos una perspectiva adecuada de quién es Se Cristo temos uma perspectiva adequada de quem é Cristo y hemos creído en este e Cristo temos crido neste y Cristo, hemos depositado nuestra confianza se en Él, colocamos a nossa confiança nele, entonces podemos estar seguros então podemos estar seguros que todos seremos vencedores que hasta el fin. em tudo seremos vencedores até ao fim. Y entonces vamos a perseverar hasta el fin. Então vamos perseverar até ao fim. No hay ni un solo creyente genuino Não há só crente genuíno que deje de perseverar. que deixe de perseverar. Y es por quién es este Cristo. E é por causa de quem é este Cristo. Así que, como es Cristo, Então, como é Cristo, bueno, según el resto del capítulo, segundo o resto do capítulo, se nos presenta como juez. ele é apresentado como juiz. Fijaos, versículo 5, Vejam bem o versículo 5. el apóstol se está deseando gracia O apóstolo está aqui a desejar graça. y ahora dice, y gracia de Jesucristo, E ele diz aqui no versículo 5 que da parte de Jesus Cristo, el testigo fiel, a fiel testemunha, el primogénito de los o muertos primogênito dos mortos y el soberano de los reyes de la e o tierra, soberano dos reis da terra, a que nos ama aquele que nos ama y nos libertó e nos libertou de nuestros pecados dos con su nossos pecados sangre. pelo seu sangue. Jesucristo es el testigo fiel, Então, Jesus Cristo é esta testemunha fiel. es decir, su testimonio es verídico. É, assim dizer que o seu testemunho é certo, verídico. Y este lenguaje no está presentando a Jesús como un testigo, E esta mensagem não está simplesmente a dizer que Jesus é uma testemunha, como si fuese un testigo llamado a declarar en un juicio, como uma testemunha que vem declarar sobre um juízo, como si tú fueras testigo de un accidente como se fosse uma testemunha de um acidente. y ahora te llaman E agora tem que te chamar para que des el testimonio de los para que dês eventos, testemunho dos eventos. sino que la idea que está presentando este Mas lenguaje sim, o que está a dizer esta linguagem aqui, es que Él es el juez aquele é o juiz que tiene la información de primera que mano, tem a informação em primeira mão, que Él lo ha visto todo, que ele viu tudo, que lo conoce todo, que conhece tudo. y por lo tanto cuando dictamina sentencia, Por isso, quando ele tem que dar a sentença, nunca se equivoca, ele nunca vai errar, porque es el testigo fiel. porque é testemunha fiel. Si Él es el testigo fiel, conoce cada detalle Se é fiel testemunha, ele conhece cada detalhe de cada persona, de cada pessoa, de cada momento, de cada momento, todo lo que has pensado, tudo o que tu pensaste, todo lo que has hecho en la tudo o oscuridad, que tens feito no escuro, todo lo que has intentado ocultar el resto de tudo tu o que vida. tens tentado ocultar na tua vida. Este juez Este juiz, ha sido testigo de todo. ele foi fiel testemunha de tudo. Y por eso, E por isso, cuando condena al culpable culpable, quando ele condenar o culpado, ele será culpado. nadie podrá Ninguém negarlo, poderá negar ese negar juicio. isso. Cristo es juez E Jesus é juiz, porque es el soberano de los reyes de la porque é o tierra. soberano dos reis da terra. En otras palabras, solo es el verdadero César. Em outras palavras, é o verdadeiro César. El César romano O César romano era el señor sobre los gobernantes del era imperio. o senhor sobre todos os governantes do império. Y esa posición le daba la autoridad de gobernar y juzgar. E essa posição dava-lhe a autoridade de governar e julgar. Y ese cada es coisa. el vocabulario de este E versículo. este é o vocabulário deste versículo. Si la autoridad de Cristo es suprema, Se a autoridade de Jesus é suprema, entonces solo Él podrá juzgar a todos
Então somente Ele pode julgar a todos bajo su gobierno. debaixo do seu governo. Por eso va a aplastar a las Por naciones isso Ele vai esmagar as nações con la palabra de su com boca, a palavra da sua boca. porque las va a someter con vara de hierro, Porque as vai submeter com a vara de ferro. de ferro. Su puño será pesado e O seu inquebrantable. punho será pesado, irá quebrantar. Sin embargo, nosotros, los que hemos creído en Él, Mas nós, aqueles que queremos nele, los que hemos confiado en Él para la aqueles salvación, que confiamos nele para a salvação, no debemos tenerle miedo, não devemos ter medo. porque el versículo termina diciendo Porque o versículo, este mesmo versículo termina por dizer: que nos ama y libertó de nuestros pecados con aquele su que nos sangre. ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Y es verdad que Jesús va a juzgar a la iglesia, É verdade que Jesus vai julgar a igreja. pero el juicio de Cristo para con la iglesia Mas o juízo ou o julgamento de Cristo para com a igreja no es un juicio de condenación, não é um julgamento para condenar, sino que va a ser un juicio para mas santificar. sim um julgamento para santificar. Sí, va a ser doloroso, Sim, vai trazer dores, pero la motivación mas a motivação es el amor de Cristo por é o amor de nosotros. Cristo por nós. Y versículo 8 del primer capítulo E o versículo 8 do primeiro capítulo recoge las primeras palabras de Cristo en todo el libro de Apocalipsis. tem as primeiras palavras do Senhor Jesus Cristo em todo o livro do Y él Apocalipse. dice acerca de sí mismo, E é isto que ele diz acerca de si mesmo. yo soy Eu sou el alfa y el omega. o alfa e o ômega. Y una vez más volvemos a la idea de juez supremo, E mais uma vez voltamos àquela ideia do juiz supremo. porque el alfa era la primera letra del alfabeto griego Porque o alfa é a primeira letra do alfabeto grego y la omega la última. e o ômega a última. Y así que cuando Jesús se llama a sí mismo de esta manera, Então quando Jesus se chama a si mesmo desta forma, lo que está o indicando que está a indicar, es que así como él tuvo la primera palabra, assim como ele teve a primeira palavra, él será quien tenga la última é ele que palabra. vai ter a última palavra. Él es el verbo Ele é o verbo que habló la primera vez que falou a primeira y vez todo existió. e tudo existiu. Y ahora es el Cristo exaltado E agora é esse Jesus exaltado que hablará por última vez que vai falar pela última y vez todo dejará de e ser. tudo vai deixar de ser. Él va a poner de rodillas al Ele universo. vai colocar o universo de joelhos. Nadie va a poder discutírselo Ninguém vai poder discutir isso. porque solo él tiene la última Porque palabra. só ele tem a última palavra. Cuando Cristo dé la sentencia Quando Jesus dê a sentença y juzgue, e julgue, no va a existir ningún tribunal supremo al que não apelar. vai haver nenhum Supremo Tribunal para apelar. El capítulo continúa y nos presenta la visión que Juan tuvo de Jesús, Então o capítulo termina ou continua mostrando esta visão que João teve de Jesus, que viene a ser de nuevo lo mismo. que vem para ser a mesma coisa. Versículo 13. Diz assim o versículo 13: Vi a uno semejante al Hijo del Hombre, No meio dos candeeiros, semelhante a filho de homem, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies com vestes talares e cingido à altura do peito, y ceñido por el pecho con una cinta de oro. com uma cinta de ouro. Juan dice que a quien vio era semejante al Hijo del Hombre. João diz que aquele que ele viu era semelhante ao filho de homem. Él reconoce que creo que conozco a quien estoy viendo, Eu acho que eu reconheço a quem estou a ver, disse João. pero se parece a Jesús. Parece Jesus. Pero nunca lo he visto con esta Mas apariencia eu nunca gloriosa. vi Jesus com esta aparência gloriosa. Él realmente estaba viendo a Cristo como este juez supremo. Ele realmente estava a ver Jesus como este juiz supremo. Y este Cristo estava vestido con una túnica que le E llegaba hasta los este pies. Jesus estava vestido com uma túnica que chegava até aos pés. Y ceñido con un cinto de oro E por todo el cingido pecho. com um cinto de ouro Y esta es até ao peito. la vestimenta que usaba el sacerdote, sumo sacerdote del Antiguo Testamento, E esta era a vestimenta do sumo sacerdote no Antigo Testamento. para juzgar a la nación de Que Israel. estava ali para julgar a nação de Israel. A él, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca O lana, versículo 14 diz: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como nieve. como neve. Jesús es ese sabio juez, Ele é este sábio juiz, con Jesus, todo conocimiento. com todo o conhecimento. A él no se le escapa nada, A ele não se escapa nada, de cuyo juicio nadie puede de huirse, cujo julgamento ninguém pode fugir. porque sus ojos eran como llama de fuego, Porque os seus olhos, como chama de fogo, eram. sus pies semejantes al bronce Os bruñido. pés semelhantes ao bronze polido. En otras palabras, Em outras palavras, son el fuego consumidor é esse fogo consumidor que va a aplastar a sus que enemigos. vai esmagar os seus inimigos. Y su voz A sua voz, diz es o texto, como el ruido de muchas aguas. é como a voz de muitas águas. ¿Alguna vez habéis intentado hacer callar el mar en una tormenta? Alguma vez tentaste calar o mar quando estava numa tormenta? ¿Quién puede silenciar al océano? Quem pode silenciar o oceano? Nadie. Ninguém. De la misma manera, Da mesma forma, ninguna criatura nenhuma criatura podrá hacer cerrar la boca de Cristo vai poder calar a boca de Cristo cuando Él declare juicio. quando Ele declara o juízo.
Su palabra, según el versículo 16, O versículo 16 diz será para condenación y destrucción, porque dice que de su boca, que a fijaos, sua palavra será para condenação e instrução, porque da sua boca salió una aguda espada de dos filos. saiu-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Cuando Jesús juzgue, Quando Jesus julgue, su sentencia terminará con la vida de a muchos. sentença dele vai terminar com a vida de muitos. Este Cristo es aterrador. Este Cristo é aterrador. Es alguien temible. É alguém para temer. Hasta tal punto que cuando Juan lo ve, Até este ponto, quando João vê el discípulo amado de Cristo, este discípulo amado de Cristo, aquel que se reclinó al lado de su pecho en la última aquele que se cena, reclinou no peito de Jesus aí ao seu lado, cae como muerto. cai aqui como morto. Eso no quiere decir que se pone de rodillas y la adora. Aqui não quer dizer que ele não se pôs de joelhos e adorou. Eso quiere decir que su cerebro se colapsó y se desmayó. Simplesmente diz que o seu cérebro colapsou e ele desmaiou. No aguantó esta visión. Não aguentou esta visão. Su frágil cuerpo humano no fue capaz de soportar O a seu Cristo. frágil corpo não suportou ver esta glória de Cristo. Cuando pudo verlo como juez supremo. Quando viu como este juiz supremo, Este Jesús es glorioso este Jesus glorioso, y no se parece para nada al Jesús não se parece nada com o Jesus antigo, que muchas veces su iglesia predica. que muitas vezes esta igreja, as igrejas pregam. Hace unos años leí un libro, Faz alguns anos eu li um livro, un buen libro, Dios en el Torbellino, bom livro que se chama Deus na Tormenta, de David Wells. de David Wells. Y en el capítulo 9, el autor hace una observación muy interesante. No capítulo 9 ele traz à luz algo muito interessante. Él llega a la conclusión, y creo que acertada, Ele chega à conclusão, e penso eu que certa, que a raíz de lo que se llama el humanismo, que à raiz daquilo que se chama humanismo, el cristianismo ha convertido el evangelio o cristianismo converteu o evangelho en un mensaje num- terapéutico numa mensagem terapêutica, y la escatología e a escatologia en una reforma social. e uma reforma social. De manera que ahora la iglesia de Cristo E agora a Igreja de Cristo ha hecho de su rey y su señor fez do seu rei e senhor un bonachón, um buen hombre, bom homem, como un buen abuelo, simplesmente um bom avô, cuyo rol es estar ahí para escucharnos, que o seu papel é estar aí para ouvir-nos, para hacernos sentir bien. para fazer-nos sentir bem. El objetivo de su muerte y O resurrección objetivo da sua morte e ressurreição es que la sociedad é que cambie a sociedade se mude y es que tú y yo tengamos bienestar e mental. é que eu e tu tenhamos bom estado mental. Por eso hemos reducido a Jesús a un mero amigo Por que nos isso, entiende. reduzimos o Senhor Jesus a um amigo que nos entende. Y no estoy negando que Jesús nos ame, Eu não estou a dizer que com isto que Jesus não nos ama, pero el Cristo de Apocalipsis mas isto que estamos a ver em Apocalipse nada tiene que ver con esta visión creada por el hombre para el hombre. nada tem a ver com esta visão que o homem criou sobre ele. Jesús resopla fuego de su boca, Jesus sopra fogo da sua boca, exhala humo por su nariz. sai fumo do seu nariz. Él es un juez temible Ele é um juiz temível que Apocalipsis describe que Apocalipse descreve que cuando Él ejerza juicio, que quando ele vai exercer juízo, la sangre va a llegar a 1 metro de altura o sangue das pessoas vai chegar a 1 metro de altura, por 320 kilómetros de extensión, 320 km de extensão, desde aquí hasta Porto. desde aqui até o Porto. No nos quedemos a medias. Então nós não podemos ficar a meio. com Por isto. supuesto que Jesús es nuestro mejor amigo, Sem dúvida, Jesus Cristo é o nosso melhor amigo, pero también es el peor enemigo que puedas mas encarar. também é o pior inimigo que podes encontrar. Evis Carballosa, no sé si lo conocéis, Evis Carvalhosa, não sei se conhecem, dice lo siguiente al respecto, y cito: ele diz o seguinte acerca disto, e eu passo a citar. hay un contraste muy destacado Há contraste muito destacado entre el Cristo que aparece en los evangelios entre o Cristo que aparece nos Evangelhos y el que aparece en el e o Apocalipsis. Cristo que aparece em Apocalipse. El Cristo de los O evangelios Cristo dos Evangelhos se manifiesta en ternura y amor. se manifesta em ternura e amor. En el Apocalipsis, por el Em contrario, Apocalipse, pelo contrário, aparece en poder y juicio. aparece em poder e juízo. Él es el anciano de días. Ele é esse ancião de dias. Se revela como el sol cuando brilla con toda su Se fuerza. revela como o sol que brilha em toda a sua força. Y aparece como el guerrero divino, E aparece como esse guerreiro divino, el vencedor, o vencedor, el deslumbrante, deslumbrante, el rey de reyes rei de reis y el señor de e señores. senhor de senhores. Fin de la cita. Fim da citação. Si Jesús es así, Se Jesus é assim, lo último que quieres hacer o último que tu queres fazer es enfrentarte a Él como é juez. enfrentar-te a Ele como juiz. Por tanto, Portanto, asegúrate que lo conoces. tens certeza que o conheces.
Asegura que lo has recibido para la vida eterna. Assegura-te que o recebeste para a vida eterna. De que realmente has depositado tu confianza en Que Él realmente depositaste a tua confiança nele. para el perdón de tus Para o pecados. perdão dos teus pecados. Que la muerte en la cruz fue Que a morte suficiente na cruz foi suficiente para tu para a tua salvación. salvação. Que su resurrección es Que a suficiente sua ressurreição é suficiente para que el Padre te vea para que o perfecto. Pai te faça perfeito. Que no hay ou nada te veja que perfeito. tú tengas que hacer, Não há nada que tenhas que fazer, que tú tengas que añadir que tenhas que acrescentar para recibir la salvación. para receber a salvação. Simplemente cree y arrepiente. Simplesmente crê e arrepende-te. Asegúrate Tenha certeza que cuando te encuentres con Él cara a cara, que quando te encontres com Ele cara a cara, escuches las palabras, que ouças as palavras: buen hecho, buen siervo y fiel. bom servo fiel, Bien hecho. bem feito. No como un juez Não como um juiz que va a destruir el mundo. que vai destruir o mundo. El libro de Apocalipsis nos enseña O livro do Apocalipse então ensina-nos cómo podemos tener la certeza como podemos ter a certeza, de aunque nosotros digamos que somos ainda creyentes, que nós digamos que somos crentes, aunque digamos que hemos orado, Señor, sálvame, ainda que digamos que oramos atrás, Senhor, salva-me, aunque hayamos profesado el ainda que Evangelio, professamos o Evangelho, ¿cómo puedo tener la certeza como posso ter a certeza de que no vaya a ser condenado por que eu não Cristo? vou ser condenado por Cristo? ¿Qué evidencias puedo ver en mi Que vida evidências posso ver na minha vida para estar seguro para estar certo, seguro de que realmente de que realmente soy victorioso en Él? sou vitorioso nele? Y la clave que va a dar este libro E a chave que dá este livro es que la seguridad de mi é salvación que a certeza, a segurança da minha salvação se corresponde se corresponde con mi perseverancia com a en la minha fe. perseverança na fé. Hasta tal punto Até a tal ponto que lo que vamos a ver, o que vamos ver, es que me atrevería a decir eu atreveria-me a dizer que la vida cristiana que a vida cristã no es tanto cómo empiezas, não é tanto como começas, sino cómo mas terminas. sim como terminas. Si hasta el último aliento de tu vida Se até o último alento da tua vida has perseverado en la fe. tens perseverado na fé. Y que nadie me malinterprete, por favor. E que ninguém me mal interprete com isto. No estoy diciendo que por lo tanto tu perseverancia gana la salvación. Perdão. No estoy diciendo que tu perseverancia gana la Não estou a dizer que salvación. a tua perseverança ganha a salvação. Lo que estoy diciendo es que si has sido salvado, O que estou realmente a dizer é que se foste salvo, vas a perseverar. vais perseverar. Así como un recién nacido, Assim como um recém-nascido, tan pronto como sale el vientre de la tão madre, pronto como ele sai do ventre da mãe, porque tiene la vida, porque tem a vida, respira. ele respira. Y perseverará respirando E vai continuar a respirar hasta el día de su muerte. até o dia da sua morte. Lo mismo sucede O con mesmo nosotros. acontece connosco. Debemos perseverar hasta el fin. Temos que perseverar até o fim. Lo cual nos lleva a la segunda característica de la O escatología, qual nos leva à segunda característica da y escatologia. es que la escatología es para la iglesia. É que a escatologia é para a igreja. ¿Por qué afirmo tal cosa? Por que é que eu estou a afirmar tal coisa? De que realmente cuando estudiamos los eventos futuros que vamos a ver son para nosotros los É que creyentes. realmente quando nós estudamos os eventos futuros vemos que é para os crentes isso. Bueno, versículo 11 del capítulo 1. Vejam o versículo 11 do capítulo 1. Fijaos lo que le dice Vejam bem o que ele diz aqui. a Juan. O que dizem aqui a João. Dice, escribe en un libro O que vês escreve em livro y envíalo a las 7 iglesias. e manda às 7 igrejas. ¿A quién? A quem? A las 7 Às iglesias. 7 igrejas. A Éfeso, A Éfeso, a Esmirna, Esmirna, a Pérgamo, Pérgamo, Tiatira, Tiatira, Sardis, Sardes, Filadelfia y Laodicea. Filadélfia e Laodiceia. Jesús se le aparece a Juan Então Jesus aparece a João con esta visión como juez glorioso com esta visão como juiz glorioso. y ahora le ordena escribir el libro de E Apocalipsis agora ordena a João que escreva o livro do Apocalipse. y le ordena E ordena-lhe enviárselo a las 7 que o iglesias envie às 7 igrejas. que estaban en la zona de lo que es Turquía moderna. Que está na zona que é hoje a Turquia moderna. ¿Qué más necesitamos para entender que la escatología es para la iglesia? O que é que resta entender que isto é para a igreja? Estas 7 iglesias representaban a las iglesias de la época. Estas 7 igrejas representavam as igrejas da época. Estos creyentes en el tiempo de Juan Estes crentes no tempo de João necesitaban ser recordados necessitavam de ser lembrados que Jesús en el futuro que Jesus no futuro va a juzgar a su vai creación. julgar a sua criação. En otras Em outras palabras, palavras, si Jesús es el juez se final Jesus é esse juiz final de todas las de todas cosas, as coisas, entonces ahora en el presente então agora no presente debo perseverar hasta el tenho que fin perseverar até ao fim para asegurarme para ter a certeza que me libro de ese que juicio. eu me livro desse juízo. Comentarista Robert Thomas O comentarista Robert Thomas lo explica así, dice: explica assim, ele diz a o la, seguinte: a la luz de lo que Cristo hará en el futuro, à luz daquilo que Cristo fará no futuro, ahora en el presente vivimos como Él agora nos manda. no presente vivemos como Ele nos manda. Esa es la realidad. É esta. Ese es el resumen del libro. É o resumo do livro. Así que la pregunta que todos debemos hacernos, Então a pergunta que todos devemos fazer-nos, y estoy hablando a los que decís que sois e creyentes, estou a falar a todos aqueles que dizem ser crentes,
es que garantías tenemos é que garantias temos de que Él no nos va a juzgar. de que Ele não vai julgar-nos. ¿Cómo puedo estar seguro de Como ello? posso estar seguro disso? Los capítulos 2 y 3 responden a esta Os cuestión. capítulos 2 e 3 então respondem a esta questão. Y lo que afirmarán es lo siguiente. E o que ele vai afirmar aqui é o seguinte, Es que solo los vencedores é que só os vencedores se librarán del se juicio. livrarão do juízo. Y esta verdad se va a repetir a lo largo de las 7 cartas. E esta verdade vai repetir-se ao longo das 7 cartas. Y cada una de ellas va a describir un diferente aspecto del vencedor. E cada uma delas vai descrever um diferente aspecto do vencedor. Y estos vencedores E estes vencedores son vencedores são vencedores porque han recibido la victoria de porque Cristo. receberam a vitória de Cristo. Pero si la han recibido, Mas se eles a receberam, se va a manifestar. então isso vai manifestar-se. Así que veamos cómo son los victoriosos Então vejam bem como são os vitoriosos aqui, según estas 7 cartas. segundo estas 7 cartas. Bueno, Apocalipsis 2.1 Apocalipse 2:1 diz o seguinte: escribe al ángel de la iglesia en ao anjo Éfeso. da igreja em Éfeso escreve. Bueno, antes de nada, Então, antes de nada, vamos a hacer un pequeño parón vamos fazer aqui uma y vamos a paragem. explicar quién es el ángel. Vamos estudar aqui quem é o anjo. Porque no sé si luego me vas a hacer esa pregunta y quiero Porque eu não ahorrármela. sei se mais tarde vais-me fazer essa pergunta, por isso vou já dizer. Bueno, a menudo, para empezar, la palabra ángel, Para começar, a palavra anjo, lo único que significa, o único que significa, literalmente es mensajero. literalmente é mensageiro. Nada más. Nada mais. Solamente que a veces son mensajeros celestiales Só que às vezes são mensageiros celestiais que traen un mensaje de que Dios. trazem uma mensagem de Deus. Y eso es a lo que normalmente llamamos E ángel. esses chamamos normalmente de anjos, Pero es una palabra que puede usarse para ángeles mas é uma palavra que pode ser usada para anjos o para personas ou para pessoas que han sido enviadas como que mensajeros. foram enviadas como mensageiros. Y yo argumentaría E eu argumentaria que en el caso de Apocalipsis 2 y 3, que no caso de Apocalipse 2 e 3, los ángeles son hombres enviados por las e iglesias estes anjos são homens enviados pelas igrejas para recoger el libro de para Apocalipsis, apanharem o livro de Apocalipse, llevarlo de vuelta e levá-lo de volta y leerlo a las iglesias. e dar às igrejas. Y en aquella época no es como ahora. E aquela época não é como hoje. Recordad, Juan estaba en Patmos, Lembram-se, João estava em Patmos, estaba en el exilio, estava no exílio, no podía salir de la não isla. podia sair dessa ilha. Entonces iba a ser un viaje largo y Então complicado. ia ser uma viagem longa, complicada. Y en este caso lo que nosotros haríamos E nesse caso aquilo que nós faríamos es que enviaríamos un joven é que enviaríamos um jovem, soltero, solteiro, sin trabajo, sem trabalho, con tiempo en las manos. com tempo nas mãos. Ah, mira, Juan quiere mandarnos una carta. Olha, o João quer mandar-nos uma carta. Vete a buscarla, a ver si haces Vai lá algo de tu buscá-la, vida. vá se faz alguma coisa da tua vida. Pero en aquella época, Mas naquela época, cuando se enviaban las cartas, quando se enviavam as cartas, se enviaban en la mano de alguien de confianza. mandavam na mão de alguém de confiança. No solo eso, Mas não somente isso, sino que además estos mensajeros, mas também estes mensageiros, una y otra vez representan a las iglesias. uma e outra vez eles representam as igrejas. Y lo vemos en la carta a E Efesios. vemos isso na carta aqui a Éfeso, na Porque- carta aos Efésios. Empieza a dirigirse en singular al mensajero, pero hablando a toda la iglesia. Porque começam a falar em singular, mas de um tom para a igreja. Así que todo esto para decir Então, tudo isto para dizer que realmente estos mensajeros realmente estes mensageiros eran personas de eram confianza pessoas de confiança que representaban a cada una de estas que iglesias. representavam a cada uma destas igrejas. Y qué mejor para cumplir esos E requisitos que é melhor para representar estes, ou cumprir estes requisitos que el pastor que o pastor o el anciano. ou o ancião. Así que lo más probable, Assim que o mais no provável, puedo decir la ciencia cierta, posso dizer a ciência certa, pero que estos ángeles fuesen los ancianos de las é mismas que estes iglesias anjos fossem os próprios pastores das igrejas. y que ellos fuesen responsables ante el Señor de leer esas cartas E a eram sus responsáveis iglesias. diante de Deus de ler essas cartas para a igreja. Así que aclarado esto, ¿cuál es el mensaje a la iglesia de Éfeso? Então, qual é a mensagem, depois disto, à igreja de Éfeso? Bueno, versículos 2 y 3 del capítulo Os 2. versículos 2 e 3 do capítulo 2 ¿Quieres leerlo? diz assim: Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Jesús les alaba por no soportar la falsa doctrina de los falsos Então o maestros. Senhor Jesus elogia-os por não suportar a falsa doutrina e os falsos apóstolos. Éfeso Éfeso era una iglesia arraigada en la verdad, era uma igreja que estava arraigada na verdade, teológicamente entrenada, teologicamente bem treinada, capaz de defender la verdad, capaz de defender a verdade, de pelear por la verdad. de lutar pela verdade. Sin embargo, tenían un serio Mas problema. tinham um sério problema. Versículo 4. Notem o versículo 4. Pero tengo esto contra ti, Tenho, porém, contra ti que has dejado tu primer que amor. abandonaste o teu primeiro amor.
Y esta expresión no significa E esta expressão não significa que su primer amor se enfrió. que o seu primeiro amor se esfriou. No está hablando de la pasión Não está a falar da paixão por Cristo. por Cristo. No está diciendo que ahora no estaban enamorados de él, Não está a dizer que eles agora não estão apaixonados por Jesus. sino que es un lenguaje de sustitución. Mas sim é uma linguagem de substituição. Y a lo que se refiere E o que se refere aqui es que dejaron de amar el primer é objeto que deixaram de amar, o que está a dizer é que deixaram de amar o primeiro objeto y lo cambiaram por otro e objeto. mudaram-no por outro objeto. Los efesios sustituyeron el amor por Então os Cristo, efésios substituíram o amor por Cristo, el amor que tenían por la persona de o amor Cristo, que tinham pela pessoa de Cristo, por el amor pelo amor acerca de la verdad de Cristo. sobre a verdade de Cristo. Y estos dos amores no son excluyentes. Agora, estes dois amores não devem ser que se excluem um ao outro. Es como el amor que tengo por mi esposa É como o amor que eu tenho pela minha esposa y el amor que tengo por mis hijos. e o amor que tenho pelos meus filhos. Tengo que amar a los Eu dos. tenho que amar os dois. Pero en menudo problema estoy Mas às vezes o problema é que eu estou, si sustituyo el amor de mi esposa é que eu substituo o amor da minha esposa por el amor por mis hijos. pelo amor dos meus filhos. Y esta iglesia lo que hizo E esta igreja o que ela fez es que realmente é que realmente sustituyó el amor por Cristo substituiu o amor por Cristo por el amor por la teología, pelo amor à teologia, por el amor por la doctrina. o amor pela doutrina. Empezó muy bien, Começou muito bem, defendiendo la verdad, defendendo a verdade, porque amaban a Cristo porque amavam a y Cristo querían que su mensaje e fuese queriam claro. que a sua mensagem fosse clara. Pero en el proceso Mas no processo se olvidaron de Cristo. esqueceram-se de Cristo. Y al final, el fin E último no fim último, ao de la final, doctrina, muy importante, da doutrina, que es muy que é importante, muito importante, no fue conocer a Cristo, não foi para conhecer a Cristo, sino que simplemente era conocer más mas doctrina. sim simplesmente conhecer mais doutrina. Así que a la luz de esta carta, ¿quién es el Então, à vencedor? luz desta carta, ¿Quién es el vencedor? quem é o vencedor? Ese que persevera en la sana doctrina Esse que persevera na sã doutrina, sin sustituir el amor a sem Cristo mudar ou substituir o amor a Cristo por el amor a la verdad. pelo amor à verdade. La segunda carta está dirigida a la iglesia en Esmirna. A segunda carta está dirigida à igreja de Esmirna, Y en los versículos 9 y 10 Jesús les avisa e nos versículos 9 e 10 que van a sufrir una fuerte persecución por parte de los judíos. se lhes diz que eles vão sofrer uma forte perseguição dos judeus. Y les exhorta a que mueran por causa de su E nombre. se lhes exorta que morram por causa do amor. Y aquellos que fuesen fieles E aqueles que fossem fiéis, hasta el punto de perder la vida por causa del Evangelio, até ao ponto de perder a sua vida por causa do Evangelho, van a recibir la corona de vida. vão receber a coroa da vida. Y esta carta concluye en el versículo 11 diciendo, E esta carta conclui dizendo isto no versículo 11. el vencedor no sufrirá daño de la muerte O segunda. vencedor não, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Y este versículo implica Este versículo implica que el vencedor que o vencedor no sufrirá la muerte en el lago de não fuego, vai sofrer a morte no lago de fogo, aunque muera ahora ainda que morra fisicamente agora, por causa de Cristo. por causa de Cristo. Porque en este caso, Então, neste caso, los vencedores son los creyentes os vencedores são os crentes que bajo la persecución, que, debaixo da perseguição, antes de negar a Cristo, antes de negar a Cristo, prefieren morir por él. preferem morrer por ele. La tercera carta, A terceira carta, dirigida a Pérgamo. dirigida a Pérgamo. Y aunque Jesús los alaba también por no negar la E ainda fe, que Jesus os louva por não negarem a fé, les recrimina que se sientan cómodos con su pecado. recrimina-os porque eles não se sentem incomodados pelo pecado. Fijaos, versículos 14 y Notem 15. os versículos 14 e 15. Puedes leerlos. Diz assim: Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaca a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos Nicolaitas. No sabemos con certeza, Não sabemos com certeza, es imposible. é impossível. Si alguien te dice que lo sabe, Se alguém te diz que sabe, te está mintiendo. está a mentir-te. No podemos saber con Não certeza podemos saber com certeza qué seguían o qué enseñaban los seguidores de Balaam, o que ensinavam os seguidores de Balaão, ni tampoco los nicolaitas. nem os Nicolaitas. Pero sí sabemos que estaban relacionados, Mas sabemos que estavam relacionados, porque el texto lo relaciona. porque o texto o relaciona. Así que es probable Então é muito provável que los dos promoviesen el mismo que pecado. os dois promovessem o mesmo pecado. Pero lo que sí sabemos Mas o que sim sabemos es que los seguidores de Balaam é que os seguidores de Balaão reciben su nombre de una historia que conocemos. recebem o seu nome por causa de uma história que nós conhecemos. En números 22 a Em 24. números 22 até 24. ¿Recordáis cuando Balac, Lembram-se quando Balac el rey Balac hace llamar al falso profeta Balaam faz, o rei Balac chama o falso profeta Balaão para que maldiga a Israel? para que maldiga ou traga maldição para Israel. Y Balaam quería el dinero E Balaão queria o dinheiro y dice, pues allá voy.
E ele disse, sim, eu quero, eu vou. Y se monta en su burrito. Então montou o seu burro e foi. Y allá va. E aí vai ele. Y el burrito no lo deja E pasar. o burro, entretanto, não o deixa Y passar. él insiste y le pega al Ele burro. começa então a bater no burro. Hasta que Para al final el andar. burro le habla. Até que ao final o burro fala com ele. Y dice, pero tonto, ¿qué haces? E diz a ele, tonto, o que é que estás a fazer? Más o menos. Mais ou menos assim. La versión de escuela dominical. Eu ensino assim na escola dominical. Y lo sorprendente es que Balaam ni se asombra de que el burro le habló. E uma coisa surpreendente é que Balaão não fica assombrado que o burro falou. Pero lo que intentó Mas o que ele tentou es que fue llegar y maldecir al pueblo de Dios. foi tentar chegar lá para maldizer o povo de Y no Deus. pudo, Dios no se lo permitió. Mas não pôde fazer, Deus não o permitiu. Pero la historia de Balaam no quedó ahí. Mas a história de Balaão não ficou aí. Porque si siguiésemos leyendo el libro de Números, Porque se continuamos a ler o livro de Números, llegaremos a Números 31 y 16 chegamos a Números 31, 16, y veríamos que Balaam encontró la manera e vemos aí que Balaão encontrou a forma de que Israel sufriese de que maldición. Israel sofresse a maldição. Y él los convenció a los judíos E ele convenceu aos judeus para que se prostituyesen con las mujeres de Canaán, para que se prostituíssem com as mulheres de Canaã, para que fuesen tras la adoración pagana y la que fornicación. fossem atrás da adoração pagã e a fornicação. Y con ese trasfondo del Antiguo Testamento, E com esse contexto do Antigo Testamento, si a este grupo se le llama a los seguidores de se Balaam este grupo os chama de seguidores de Balaão y los nicolaitas iban de la e mano, Nicolaitas iam da mão deles, era muy probable que los dos promoviesen é muito provável que os dois promovessem la inmoralidad y la a idolatría, imoralidade e a idolatria, la adoración pagana y la a fornicación. adoração pagã e a fornicação. Y el problema de esta iglesia de E o Pérgamo problema desta igreja de Pérgamo es que no hizo nada contra este pecado, é que não fez nada contra esse pecado. no lo expulsó Não o expulsou. y Cristo se lo echa en cara. E Jesus lança isto na cara deles. Le dice, esto es algo muy serio. Ele diz, isto é algo muito sério. Así que a la luz de todo esto, Então, ¿quiénes son los À vencedores? luz de tudo isto, quem são os vencedores? Pues el creyente Pois o crente que no tolera el pecado en que su não vida. tolera o pecado na sua vida. La cuarta carta, A quarta carta dirigida a Tiatira. é a carta dirigida a Tiatira. Jesús les alaba prácticamente por todo lo que pueden ser alabados. E Jesus louva-os por tudo o que pode ser louvado. Versículo 19. O versículo 19. Yo conozco tus obras, Conheço as tuas tu obras, amor, o teu amor, tu fe, a tua fé, tu o servicio, teu tu a tua perseverancia, perseverança, que tus obras e as recientes tuas últimas obras son mayores que las são mais primeras. numerosas que as primeiras. Parecía que no hacían nada mal, Parecia que eles não tinham nada de mal. pero tristemente, al igual que sucede con Pérgamo, Mas, tristemente, como Pérgamo, Tiatira también fue tolerante con el pecado. Tiatira também foi tolerante com o pecado. Versículo 20. Versículo 20. Pero tengo esto contra ti, Tenho, porém, contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, toleras que essa mulher Jezabel, que se dice ser profetisa, que a si mesma se declara profetiza, y enseña y seduce a mis não siervos somente ensine, mas ainda seduz aos meus servos a que cometan actos a inmorales praticarem a prostituição y coman cosas sacrificadas a los e comerem ídolos. coisas sacrificadas aos ídolos. Una vez más, Mais uma vez, tengo que ser honesto. tenho que ser honesto. Es imposible saber lo que enseñaba esta mujer. É impossível saber o que esta mulher Jezabel ensinava. Pero si Jesús la llamaba Jezabel, Mas se Jesus a chamava de Jezabel, tenía que ser una mujer terrible. temos aqui uma mulher terrível. Porque la peor mujer en la historia de Porque Israel a pior mulher na história de Israel se llamaba igual. chamava-se assim. Y lo que nos dice el texto en E Apocalipsis o que diz o texto no livro do Apocalipse es que esta mujer asume el rol de profeta é que esta mulher assume o rol ou o papel de profeta y que según el versículo 24 e que, segundo o versículo 24, enseñaba las cosas profundas de Satanás. ela ensinava as coisas profundas de Satanás. Muchos de esta iglesia cayeron bajo su engaño, Muitas pessoas nesta igreja caíram debaixo deste engano, pero no todos cayeron bajo el hechizo de esta mujer. mas nem todos caíram no feitiço desta mulher. Así que a la luz de todo esto, ¿quién es el Então, à vencedor? luz de tudo isto, quem é o vencedor? El cristiano É o crente que según el versículo que, 26 segundo o versículo 26, sigue guardando las obras que caracterizan a Cristo continua a guardar as obras que caracterizam a Cristo, a la vez que mantiene la sana doctrina. da mesma forma que mantém a sã doutrina. Apocalipsis 3.1 Apocalipse 3.1 encontramos la carta a Sardis. é a carta a Sardes. Y esta era una iglesia de muertos E espirituales. esta era uma igreja de mortos espirituais. Segunda mitad del versículo 1. A segunda metade do versículo 1, Yo conozco tus obras, conheço as tuas obras, que tienes nombre de que vives, que tens nome de que vives pero estás muerto. e estás morto. La apariencia de esta A congregación aparência desta igreja era que estaba viva. é que ela estava viva. Lo que indica es que si la ves desde afuera, É que o que indica é que se nós a víssemos desde fora, hubiésemos dicho, ¡qué gran iglesia! nós diríamos que grande igreja. Mira las conferencias que hacen. Vejam as conferências que faz de escatologia, De Apocalipsis de ya. Apocalipse. Mira las escuelas dominicales que Olhem tienen. para as escolas dominicais que eles têm. Mira la alabanza. Olhem só o louvor. Mira cómo se llena. Vejam como está cheia. Pero cuando el verdadero juez de la iglesia la examina, Mas quando o verdadeiro juiz a examina, dictamina que está muerta. dita que está morta.
Un comentarista dice, comentarista diz, tal vez Sardis talvez Sardes era una asamblea que vibraba con actividades, era uma assembleia que vibrava com muitas atividades. con Com a predicaciones, pregação, programas, com programas, conferencias, com conferências. pero en lo que concernía a Cristo Mas o que tinha a ver com Cristo estaba tan muerta como un cementerio. estava tão morta como um cemitério. Pero no todo eran malas noticias para esta iglesia. Então são muitas mais notícias para esta igreja. En este versículo 4 se menciona a unos pocos que sí eran No salvos versículo 4 menciona-se aqui alguns que sim eram salvos y que estaban e vivos. que estavam vivos. Y este versículo los describe E neste versículo são descritos como unos pocos como uns poucos que no se han manchado sus vestiduras. que não contaminaram as suas vestiduras. Por lo que el vencedor Assim que o vencedor es aquel que tiene la vida é aquele que tem a vida y lo demuestra e demonstra-o no manchándose con el não pecado. manchando-se com o pecado. A partir del versículo 7 A partir do versículo 7, encontramos la carta a Filadelfia. encontramos a carta à igreja de Filadélfia. Y Jesús alaba esta congregación E o Senhor louva esta congregação porque ha sido fiel a su porque palabra, ela foi fiel à sua palavra, a su nombre, ao seu nome, frente a la oposición diante da oposição y la persecución de los judíos. e a perseguição dos judeus. Y debido a que estos creyentes perseveraron, E devido a que estes crentes perseveraram, que fueron firmes frente a esta posición que foram judía, firmes diante desta oposição judia, Jesús les hace una promesa increíble en el versículo 10. Jesus faz então uma promessa incrível a esta igreja, no versículo 10. Fijaos, Vejam bem, porque has guardado la palabra de mi porque perseverancia, guardaste a palavra da minha perseverança, yo también te guardaré de la hora de la prueba. também eu te guardarei da hora da provação. Jesús va a librar a esta congregación de creyentes O Senhor Jesus vai livrar esta congregação de y crentes por extensión a todos los que perseveran como e em ellos extensão todos aqueles que perseveram como eles de la hora de la prueba. da hora da prova. Pero fijaos cómo define esa hora de la Mas prueba. vejam bem como define esta hora da provação. La hora É a hora que está por venir que há de vir sobre todo el mundo sobre o mundo inteiro para probar a los que habitan sobre la para tierra. experimentar os que habitam sobre a terra. Observar que la prueba aún no había llegado, Vejam, a prova ainda não tinha chegado. porque dice que está por venir. Porque diz que está por vir ainda. Sin embargo, ellos ya habían sido perseguidos por los E judíos. ainda assim eles tinham sido perseguidos pelos Así, judeus. así que esta hora de la prueba Assim que esta hora da prova no es la persecución não é judía, essa perseguição judia. es un evento futuro. É ainda um evento que está por acontecer, é futuro. Por otro lado, Por outro lado, esta prueba esta prova no solo iba a venir sobre la ciudad de não Filadelfia era só para a cidade de Filadélfia, o para la iglesia de Filadelfia, para a igreja de Filadélfia, sino que sería sobre todos los habitantes não del seria mundo. sobre todos os habitantes do mundo. Y este versículo lo que está describiendo Então este versículo que está a descrever es lo que Apocalipsis va a narrar a partir de capítulo 6. é aquilo que Apocalipse vai narrar a partir do capítulo Y 6. es lo que llamamos la gran E é tribulación. aquilo que nós chamamos da grande tribulação. Un periodo de 7 Um años período de 7 anos, cuando todos los habitantes del mundo quando todos os habitantes do mundo sufrirán la terrible ira divina vão sofrer a terrível ira divina, como nunca en toda la historia de la como humanidad. nunca antes na história humana. Este versículo no explica cómo es que estos creyentes serán librados, Agora, estes versículos não explicam como é que estes crentes vão ser livrados disso, pero está demostrando y prometiendo que la iglesia mas está a prometer que a igreja no pasará por ella. não vai passar por ela. De modo que el vencedor Então, o vencedor es aquel que será guardado de la hora de la é prueba aquele que vai ser guardado da hora da prova, porque ha guardado la palabra de porque Cristo. guardou a palavra de Cristo. Y por último, Por último, en los versículos 14 al desde 22, os versículos 14 até o 22, tenemos la carta a la Odisea. temos a carta a Laodiceia. Y Jesús examinó esta iglesia E Jesus examinou esta igreja y descubrió que no servía para nada. e descobriu que ela não servia para nada. Observar el lenguaje de los versículos 15 y 16. Vejam bem a linguagem dos versículos 15 e 16. Yo conozco tus obras, Conheço as tuas obras, que no eres frío ni que nem és caliente. frio nem quente. Ojalá fueras frío o Que ainda caliente. era fosses frio ou quente. Así puesto que eres tibio Assim porque és morno y no frío ni e nem caliente, és quente nem frio, te vomitaré de mi boca. estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Este versículo no está enseñando, Então este versículo está a ensinar. no está a ensinar enseñando que es mejor ser frío para Cristo que é melhor ser frio para Cristo que tibio. do que morno. Así que si no eres caliente, Então se não és quente, pues quédate ahí frío en la então silla. fica bem aí frio na tua cadeira. No sé si alguna vez habéis escuchado algo así. Não sei se alguma vez ouviram algo assim. Aqui não, aqui não. Ah, no, aquí no. Yo sí. Eu já ouvi. Este versículo que está hablando es de la geografía de la Então, Odisea. realmente o que este versículo está a falar é da geografia de Laodiceia. Esta ciudad no tenía fuentes de agua Esta cidade não tinha fontes de água. y tenían que traer el agua desde un acueducto a 10 kilómetros de Tinha que trazer distancia. água desde um aqueduto de uma grande distância, A 10 a kilómetros. 10 km de Y este distância. acueducto era subterráneo. E este aqueduto era subterrâneo. Y de hecho lo podemos ver hoy en día, sus E de ruinas. facto podemos ver ainda hoje as suas ruínas ali. Unas tuberías de piedra así de Era grandes, mais ou menos tubería uns tubos de pedra deste tamanho, así de gordas, assim mais ou menos de gordas,
Y cuando el agua llegaba, Então, quando a água chegava, debido a la temperatura de la tierra devido à temperatura da terra y a la piedra del acueducto, e à pedra do aqueduto, el agua llegaba tibia a a la água chegava Odisea. morna até lá. Y no solo eso, E não somente isso, sino que era un agua calina, mas llena de também cal, eram águas dura, llena de cal. cheias de cal. Ya. Sim. Lo puedes ver, hay trozos hoy en día Podes ver ainda hoje que há aí troços y ves una capa así gorda de cal alrededor. e vês assim uma capa gorda à volta. No sé si alguna vez habéis abierto el grifo de la cocina Não sei se alguma vez abriste a torneira da cozinha para ver un vaso de agua para beber assim um copo de água y no os habéis dado cuenta que estaba tibia. e viste que a água estava um pouco morna. Y que es estas veces cuando abres el agua y sale blanca, como sale con E às toda vezes la, também a água sai assim meia branca. con todo ese polvo y esa Todo cal. pó. Y no te das cuenta, porque estás hablando con E não Mario, te das conta porque estás a falar com o te Mário, está entreteniendo con un montón de preguntas porque teológicas. está aí a entreter com um monte de perguntas Entonces teológicas. coges el vaso de agua, te lo bebes. E bebes esta água, ¿Qué vas a hacer? o que é que vais fazer? Escupirlo ahí. Vais deitar fora, cuspir. Y es el lenguaje que está usando E Dios. é esta linguagem que o Senhor está a usar. Está diciendo, no sois agua refrescante, no sois Ele fríos. está a dizer, vocês não são água refrescante. Tampoco sois agua caliente medicinal como eran las E termas, também não são águas medicinais quentes, sino que sois tibios. mas vocês são mornos. No valéis para nada. Não valéis para nada. No valéis para curar Não valem para curar, ni para nem refrescar. para refrescar. ¿Y por qué no valían E para porquê não nada? valiam para nada? Por su orgullo. Por causa do seu orgulho. Versículo 17. Versículo 17. Porque dices, Pois dizes, yo soy rico, estou rico me he enriquecido e abastado y de nada tengo e não necesidad. preciso de coisa alguma. Pero no sabes que eres E miserable nem sabes que tu és infeliz. y digno de lástima, Sim, miserável, pobre, ciego y desnudo. pobre, cego e nu. Eran inútiles Eram inúteis para Dios para Deus, porque eran orgullosos. porque eram orgulhosos. De ahí que el versículo 19 Jesús los reprenda No versículo 19, então, o Senhor Jesus repreende-os y los llama al arrepentimiento. e chama-os para o arrependimento. Así que dicho esto, ¿quiénes son los Então, vencedores? dito isto, quem são os vencedores? Bueno, la respuesta está en el versículo 20, Bem, a resposta está no versículo 20, versículo conocido. o versículo bem conhecido. He aquí, Eis aqui, yo estoy a la puerta. que estou à porta E llamo. e bato. Si alguno oye mi voz y Se abre la alguém ouvir a puerta, minha voz e abrir a porta, entraré a él entrarei em sua casa y cenaré con e él cearei com ele y él e conmigo. ele comigo. Es versículo para evangelizar, O ¿verdad? versículo para evangelizar, não é assim? Por eso lo está escribiendo una iglesia de creyentes, ¿cierto? Por isso está a escrever a uma igreja de crentes, é isso? Porque es un versículo Porque é evangelístico, um ¿no? versículo evangelístico, não é assim? Por supuesto que no. Claro que não. No es un versículo para evangelizar. Não é um versículo para Es un evangelizar. llamado que expresa la urgencia, el É arrepentimiento. uma chamada que expressa a urgência do arrependimento. Estos cristianos debían abandonar su orgullo, Estes cristãos tinham que abandonar o orgulho, porque Cristo se acercaba como juez. porque Jesus estava a aproximar-se como juiz. Pero la promesa es Mas a promessa era que todos los que se iban a é arrepentir que todos aqueles que se arrependessem podrían disfrutar de profunda comunión con podiam Cristo. desfrutar desta profunda comunhão com Cristo. Hay restauración para el creyente en Há pecado. restauração para o crente em pecado, De modo que el creyente, de modo que o crente, perdón, el vencedor, o vencedor, perdão, en este caso, neste caso, ese creyente que cuando es confrontado con el é o pecado, crente que quando é confrontado com o pecado, se arrepiente. arrepende-se. Así que resumiendo Então, resumindo, todo lo que hemos dicho, tudo o que já dissemos, porque dijimos muchas cosas, porque ¿verdad? dissemos muitas coisas, não é assim? ¿Quién es el vencedor a la luz de Apocalipsis Quem é o vencedor à luz do Apocalipse 2 y 3? 2 e 3? Bueno, el vencedor es el cristiano Bem, o vencedor é o crente que se caracteriza por su amor por Cristo, que é caracterizado pelo seu amor por Cristo, pero también por su amor por la doctrina acerca de mas Cristo. também pelo seu amor pela doutrina de Cristo. El creyente es una persona, O crente é uma pessoa, victorioso es un creyente que es comprometido con la o santidad, vencedor é um crente que é comprometido com a santidade, intolerante con que é el intolerante com o pecado, pecado, en su vida na sua vida y en la de los demás, e nos demais, con amor obviamente, com amor, claro, y que vive en obediencia a la palabra de e que Dios. vive em obediência à palavra de Deus. Pero cuando peca, porque todos pecamos, E quando peca, porque todos nós pecamos, es pronto está disposto, é a, rápido, a confesar y arrepentirse. a confessar e arrepender-se. El vencedor prefiere morir por Cristo O antes que vencedor negarle. prefere morrer por Cristo do que negá-lo. Cristo Cristo es el juez de la é iglesia. o juiz da igreja. Y esta es razón más que suficiente E estas razões, mais do que suficientes, para asegurarnos que somos vencedores. servem para ter a certeza que somos crentes. Y lo que debemos hacer E o que nós devemos fazer es examinar nuestra vida. é examinar a nossa vida. No basar nuestra seguridad de Não salvación basear a nossa
nossa certeza de salvação en una confesión que hicimos hace 15 años, numa confissão que fizemos há 15 anos atrás. sino ver si yo soy un hombre Mas sim ver se eu sou um homem o una mujer ou uma mulher que persevera que vai perseverar en santidad, em santidade, en obediencia, na obediência, en amor, no amor, en confesión por el na pecado, confissão pelo pecado, en arrepentimiento no por el arrependimento pecado, pelo pecado y aún hasta el punto e até o ponto de morir por de Cristo. morrer por Cristo. Lo importante de todo esto Então, o fim de tudo isto es que solo el creyente é que que persevere só o crente que vai perseverar hasta el fin até ao fim es el que es salvo, é aquele que é salvo, es el que ha participado de la victoria de é aquele Cristo. que participou da vitória de Cristo. Tal y como dijo el escritor Kevin DeYoung, Sabem como disse o escritor Kevin DeYoung, y con esto termino, e com isso eu termino, da igual lo que profeses. não importa o que tu professes, Si te entregas al pecado, se tu te entregas ao pecado, el cielo no es tu morada. o céu não é a tua morada. Así que asegúrate Então tenha certeza de que eres un verdadero vencedor. que és um verdadeiro vencedor. De lo contrario, Senão, do contrário, lo que te espera aquilo que te espera son los terrores são os terrores que vamos a ver en los siguientes que vamos capítulos. ver nos Siguientes capítulos. nos seguintes capítulos. Oremos. Vamos orar. Padre, te pido que no permitas que aquí nadie esté autoengañado, Pai, nós te pedimos que não permitas que aqui alguém esteja auto-enganado, que ninguno piense que es salvo cuando no lo es. que ninguém pense que é salvo não sendo salvo. Ayúdanos a ser honestos con tu palabra Senhor, ajuda-nos a ser honestos com a tua palavra y a examinar nuestras vidas. e a examinar as nossas vidas. No queremos conocer a Cristo como juez, Não queremos conhecer a Cristo como juiz, sino que realmente lo queremos como nuestro buen pastor y salvador. senão que realmente queremos conhecê-lo como bom pastor e salvador. Así que, Señor, ten piedad de nosotros Então, Senhor, tem piedade de nós y gracias por tu Espíritu e obrigado pelo teu Espírito que nos va a hacer perseverar hasta el fin si que vai somos salvos. fazer-nos preservar até ao fim, que se somos salvos. Ayúdanos a tener una visión gloriosa de Cristo Ajuda-nos a ter uma visão gloriosa de Cristo para la gloria de tu nombre, para a glória do teu nome, en tu santo nombre. no Amén. teu santo nome. Amém. Muito bem, amados. Ainda estamos na primeira sessão, também aguentem firme. Vamos fazer